Fala galera, nessa aula eu quero te explicar o que é um decorator no Python. O que é aquele arroba que você às vezes vê aí pela internet em cima do nome de uma função, por exemplo assim, ó, arroba não sei o que lá. O que é isso daqui? Eu aprendi Python e nunca vi isso na minha vida, encontrei num lugar e fiquei completamente perdido. Calma, vem comigo nessa aula que eu vou te explicar tudo. Para essa aula eu vou precisar de dois arquivos em Python que eu vou deixar eles disponíveis aqui embaixo para você poder fazer os exemplos junto comigo, tá? Vai funcionar em qualquer editor de código em Python que você queira construir, então é só fazer o download aqui embaixo, entra lá no link, clica, faz o download e vem comigo para cá para você entender isso de uma vez por todas. Bom, vamos lá. Para isso, ó, eu baixei os meus dois arquivos, eles estão no mesmo lugar, tá vendo? Estou aqui numa pasta dentro do meu computador, num projeto. Eu estou usando aqui o PyCharm, eu vou deixar o link de instalação dele aqui embaixo, mas qualquer editor de código de Python que você for usar vai funcionar, como eu falei. Então, só coloca esses dois arquivos na mesma pasta para facilitar a nossa vida, tá? E aí, eu vou instalar aqui no Python o Flask, que é o do primeiro exemplo que a gente vai fazer, e vou instalar o Requests, que é o do segundo exemplo que a gente vai fazer. Então é bem simples, você chega aqui no terminal aqui embaixo, bota assim, ó, pip install requests, tá vendo? Pip install requests, e depois eu vou fazer a mesma coisa, ó, pip install Flask, tá? Só pra gente poder rodar esses dois exemplos e eles funcionarem numa boa. Se você estiver usando, por exemplo, o Jupyter ou Anaconda, aí você roda esses códigos no Anaconda Prompt, tá vendo? Anaconda Prompt, abre ele e roda os dois comandos do pip que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Vamos agora para a explicação. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar um exemplo bem prático e vou dar a explicação do que ele faz, o que esses decorators fazem e para que eles servem. E depois eu vou te mostrar como que isso acontece, como que está rodando o Python ali por trás para isso acontecer. Por que eu fiz essa divisão? Porque você entender como usar os decorators na prática, você entender para que eles servem, é muito mais fácil do que você entender o que está acontecendo no Python por trás dele. Então, eu vou fazer essa primeira parte, e se você entender essa primeira parte, eu considero que o vídeo já cumpriu o objetivo dele. E aí, para a segunda parte, eu vou mostrar para a galera curiosa que quer saber, por exemplo, Lira, como é que eu crio meu próprio decorator? Como que eu faço para... o que está acontecendo ali por trás? Eu quero entender, e aí eu vou mostrar na segunda parte da aula. Então, vamos lá. Isso que você está vendo aqui é um exemplo de um site bem simplesão criado com o Flask. Quando você vai criar um site no Flask, já tem um vídeo aqui no canal ensinando a criar um site com Flask, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também, para se você quiser construir. Basicamente o que você tem que fazer é, você tem que importar o Flask, iniciar um aplicativo, tá vendo? Dessa maneira que a gente fez aqui, e colocar esse aplicativo para rodar. E aí, cada página que você vai ter dentro do seu site, ela é uma função. E agora presta bastante atenção que o decorator vai entrar agora. Então, se eu quero criar uma homepage, eu vou ter uma função, que eu vou dar o nome para ela de homepage, que ela vai me retornar, por exemplo, essa é a minha homepage, que é o texto que eu quero que apareça ali dentro. E aí aqui, nesse return, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar para ele retornar um arquivo em HTML bonitão, para aparecer uma página bonita, toda formatada e assim vai. Beleza. E o Flask, ele usa os decorators para definir qual vai ser o link em que você vai acessar essa página. Então, por exemplo, o Flask ele te obriga, digamos assim, a você colocar aqui em cima, antes de cada uma dessas funções que você for criar. Então eu estou criando uma função para homepage, vou criar uma função para a página de contatos. Return, esses são os meus contatos, tá vendo? Ele pede para cada função dessa que você for criar, ele pede para você colocar um decorator, que é o decorator do app.route, onde você vai definir qual vai ser o link aonde vai aparecer esse cara daqui. Então acompanha comigo, ó. Vou colocar um app.route em cada um deles. App.route e app.route contatos. O que isso daqui significa? Isso daqui significa o seguinte, olha só, vou rodar o código, rodei, ó, pá, rodei o código, e ele vai, quando você roda esse código, ele gera um link para você onde você pode ver o seu site rodando. E eu vou abrir esse link aqui para você, ó. Tá aqui, esse é o link. E aí repara o seguinte, se você for olhar aqui dentro do seu aplicativo, ó, se você entrar no link /home, ele vai carregar a sua homepage. Então, se eu chegar aqui no meu aplicativo e entrar no link /home, ele vai entrar na minha homepage, ó. Essa é a minha homepage. E se você entrar no link /contatos, ele vai entrar na página de contatos. Então, o que esse decorator faz? Qual é o objetivo dele?
ele atribui, presta bem atenção nisso agora, ele atribui uma nova funcionalidade para a função que está embaixo dele. Esse é o objetivo de todo decorator. Sempre que você vê um arroba antes de uma função, e aí no PyCharm, por exemplo, ele fica amarelinho, mas se você estiver usando outro editor de código, pode ser que ele nem formate isso daqui, não importa. O que importa é, sempre que você vê um arroba alguma coisa antes de uma função, saiba que esse arroba alguma coisa, esse decorator, que é esse cara daqui, que ele sempre começa com um sinalzinho de arroba, ele nada mais está fazendo do que atribuindo uma nova funcionalidade para essa função que está vindo embaixo dele. No caso do Flask, essa nova funcionalidade é em qual link esse cara vai aparecer. Então, por exemplo, se eu mudasse aqui agora ao invés de home, tirasse, colocasse assim, sem nada, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu entrar no meu site, olha lá, quando eu entrar no meu site, rodei o código. Quando eu entrar no meu site, aqui ó, entrar no meu site sem digitar nada na minha barra de navegação, ele já vai abrir na minha homepage. E aí se eu entrar no link contatos, ele vai abrir na minha página contatos. Então no caso do Flask, esse decorator aqui específico que você está vendo, ele atribui essa funcionalidade de dizer em qual link esse cara vai aparecer. Mas por exemplo, no próprio Flask tem um outro cara, se você for desenvolvendo mais sites assim, e de forma mais avançada, digamos assim, tem um cara aqui que vai ser basicamente um login required. O que esse cara faz? Esse cara atribui uma funcionalidade para essa função. Que funcionalidade é essa? De que só pode acessar essa página daqui de baixo quem já está com o login feito. Por isso que está requerendo o login required, beleza? E aí, no Flask existem vários decorators, várias funcionalidades dessas. Então, normalmente, você vai encontrar esse tipo de coisa, esses decorators, né? Normalmente em frameworks. O que são frameworks? Frameworks é como se fosse um grande conjunto de bibliotecas que foi criado para uma função específica. Ah, Lira, eu quero aprender a criar sites com Python. Para criar sites no Python, existem dois grandes frameworks, o Django e o Flask. E os dois caras usam decorators. Então, criar um decorator, é o que a gente vai entrar já agora para explicar como que você faz para criar esse cara, é meio chato, é meio confuso e assim vai. Mas uma vez esse cara criado, é muito bom de você usar ele. Porque repara, pô, no Flask, para eu poder dizer em qual link eu quero que apareça a página, eu só tenho que colocar @app.route e o link que eu quero que ele apareça aqui dentro. Pronto, acabou. É só isso que você precisa fazer. Então ele não precisa exigir que você fique configurando a sua função e fazendo 1 milhão de coisas nela para dizer em qual link ele vai aparecer. Você só atribui um decorator na sua função. Então é para isso que os decorators existem. Eles existem para, uma vez eles criados, eles facilitarem a sua vida. Então eu já tenho um decorator pronto. Normalmente você vai encontrar isso em frameworks, né? Que são esses grandes pacotes de códigos que resolvem alguma coisa específica, que foram criados para uma função específica. E esses grandes frameworks, eles vão ter vários decorators já prontos dentro dele. E aí você só vai usar esses decorators dentro do seu código para atribuir novas funcionalidades para as suas funções. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo em que a gente vai criar o nosso próprio decorator, que é esse outro arquivo que está disponível aqui embaixo para download também. O que esse código aqui faz? Olha só, eu já instalei o requests, tá vendo? E se eu pegar esse código daqui ó, e rodar, olha o que ele vai fazer. Ele vai ó, simplesmente pegar a cotação atual do dólar. Então se você rodar agora na sua casa, você vai ver que o valor vai estar diferente do meu, porque ele está entrando na internet e pegando a cotação do dólar e mostrando aqui para mim. Eu ensino vocês a fazerem esse código daqui, exatamente todo esse código aqui, linha por linha, no vídeo que eu ensino vocês a pegarem cotação das moedas automaticamente da internet. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você queira aprender. Nessa aula eu já estou te dando ele pronto, porque o nosso objetivo é trabalhar com os decorators, beleza? E aí agora, repara o seguinte, eu tenho essa função, ela faz isso, ela pega a cotação do dólar. E aí, digamos que eu queira criar um decorator que me permite atribuir uma nova funcionalidade para essa função, ou para qualquer outra função que eu crie no meu código. E essa funcionalidade que eu vou querer criar é de, por exemplo, calcular o tempo de execução de uma função. Então eu vou criar aqui, meu objetivo é, eu vou criar um decorator, que vai ser, por exemplo, calcular tempo, que eu vou atribuir a essa função aqui, vou chegar aqui assim e botar assim, ó, calcular tempo, e uma vez feito isso, atribuindo o calcular tempo nesse cara daqui, na hora de printar, de me mostrar essa cotação, ele vai me mostrar a cotação
e vai me mostrar quanto tempo ele demorou para conseguir descobrir essa cotação. Beleza? Então eu estou criando um decorator que, quando atribuído a alguma função específica, me diz quanto tempo aquela função demorou para rodar. Como que a gente vai criar esse decorator? Um decorator, ele nada mais é do que uma função. Então, def calcular tempo. Só que ele é uma função que, como parâmetro, ele recebe como parâmetro uma outra função. Porque tá vendo? Como ele vai atribuir uma funcionalidade para essa função aqui de baixo, é como se ele recebesse essa função aqui de baixo automaticamente como parâmetro desse cara daqui e fosse fazer alguma coisa com ela aqui dentro. E que coisa é ela que ele vai fazer aqui dentro? Aí que fica um pouco confuso. Basicamente o que ele faz é o seguinte, dentro de todo decorator existe uma outra função, então você cria uma função dentro da função, tá vendo? Uma outra função que a gente chama de um wrapper. E o que esse wrapper faz? Ele nada mais faz do que executar o comando que você quer que esse decorator faça e executar essa função daqui de dentro. Então, por exemplo, se eu quisesse que antes dele rodar o pegar cotação, ele simplesmente me falasse aqui, ó, printasse para mim, vou pegar a cotação. Você coloca tudo que você quer que esse decorator faça, então, ó, print vou pegar a cotação, e depois você executa essa função que ele está recebendo como parâmetro, tá vendo? Ó? Função recebeu como parâmetro, estou executando essa função aqui embaixo. E aí, o seu decorator, o que ele tem que fazer? O que um decorator ele tem que fazer? Ele tem que criar esse wrapper e ele tem que retornar esse wrapper. Beleza? A única coisa que um decorator faz é isso. Por isso que eu falei, ela era meio confusa, tá vendo? O decorator ele é meio confuso. Porque eu tenho que criar uma função e dentro dele eu tenho que criar uma outra função? Sim. Então, resumindo, o que um decorator faz? Ele é uma função que recebe, olha que doideira, é meio que um funçãoception aqui, um inception de funções. Ele é uma função que recebe uma função como parâmetro, tá vendo? Que recebe uma função como parâmetro e que dentro dele ele cria um wrapper, que é uma função. Ele cria um wrapper, que esse wrapper o que faz? O que você quer que o decorator faça e executa a função que ele está recebendo como parâmetro, beleza? É isso que um decorator faz. Por isso que eu falei, ele é meio confuso de entender como que ele funciona. E foi por isso que o Python criou os decorators. Porque antes dos decorators existirem, você tinha que fazer isso aqui sempre que você quisesse atribuir uma nova funcionalidade numa função. Ia ser uma doideira trabalhar com isso o tempo todo, ia ficar muito confuso. Então o Python criou esses decorators justamente para esses grandes frameworks poderem já fazer o trabalho difícil para você e você poder simplesmente usar ele, que vai atribuir uma nova funcionalidade para essa função. Então repare o seguinte, qual foi a nova funcionalidade que esse meu decorator atribuiu a essa função aqui de baixo? A funcionalidade de printar para mim, antes de rodar a função, que ele vai pegar a cotação. Quer ver? Vamos rodar esse código agora. Peguei, rodei esse código. Tá lá, olha lá. Vou pegar a cotação e ele pegou a cotação, tá vendo? E se eu quisesse que ele me dissesse peguei a cotação do dólar depois da função? A gente depois da função ia colocar aqui, ó. Peguei a cotação do dólar. Tá vendo? Depois da função, peguei a cotação do dólar. E aí, olha lá, se eu rodar o código agora, ele vai fazer exatamente isso, ó. Acompanha, ó. Vou pegar a cotação, rodou a minha função, peguei a cotação do dólar, tá vendo? Pronto. E isso tudo está sendo executado só por esse cara daqui. Esse cara ele está executando essa função, só que essa função está recebendo uma nova funcionalidade, que é o quê? A funcionalidade do calcular tempo que faz isso daqui. Beleza, Lira. E como eu faria então para calcular o tempo de uma função? Para calcular o tempo de uma função, você faz o seguinte. Antes de você rodar a função, você pega o tempo inicial, que vai ser um time.time. E aí, obviamente, a gente vai ter que importar essa biblioteca time aqui em cima, tá vendo? Essa biblioteca time, o que ela faz é basicamente permitir a gente trabalhar com o tempo. Pegar o momento atual do seu computador, pegar, por exemplo, quantos segundos demorou alguma coisa e assim vai. Então, o tempo inicial é time.time. A gente roda a nossa função e depois de rodar a nossa função, a gente pega o nosso tempo final, que vai ser o time.time. Então, repara o seguinte, o que ele está fazendo aqui? Ué, Lira, o tempo inicial é a mesma coisa que o tempo final? Calma. O que esse time.time faz? Ele pega para você exatamente o horário do momento que ele executou. Então eu executei o código nesse momento. E aí ele registrou o horário que
eu executei o código nesse momento aqui dentro da variável tempo inicial. Aí eu vou rodar minha função. Digamos que minha função tenha demorado 10 segundos para rodar. Então ele vai ficar 10 segundos dentro dessa linha de código aqui, rodando a função. E aí depois dele rodar a função, eu vou pegar de novo o tempo atual. Então o que ele está fazendo? Esse tempo daqui é o tempo atual depois de ter passado a minha função. E esse aqui é o tempo atual antes de ter passado a função. Então se eu fizer tempo final menos tempo inicial, eu tenho a duração que essa minha função aqui demorou para executar. Então eu posso chegar aqui embaixo e botar assim, ó, print duração foi de tantos segundos. E aí aqui dentro, ó, a gente quer colocar uma variável dentro de um texto, então coloca um Fzinho aqui, ó, para colocar uma variável dentro de um texto e coloca a variável dentro desse colchete, dentro dessas chaves. Beleza? E aí aqui eu coloco tempo final menos tempo inicial. Pronto. E aí ele vai me dizer quanto tempo essa função demorou para rodar. E aí repara o seguinte, se eu rodar agora esse código, ó, rodei. Pá! Rodei. Tá lá, ó. A cotação do dólar tá 5,60 e a duração foi de 0,15 segundos para rodar esse código. Se eu rodar ele de novo agora, a cotação do dólar vai mudar. Ó, a cotação do dólar vai mudar. E a duração foi de 0,18. Então agora essa requisição demorou um pouco mais de tempo. E essa função que você fez aqui, ela vai servir como um decorator para qualquer outra função que você crie dentro do Python a partir de agora. Você pode pegar qualquer função do Python agora, atribuir esse calcular tempo a ela e ele vai conseguir calcular quanto tempo essa função demorou para rodar. Beleza? Então você criou um decorator. E aí foi o que eu falei, né? Eu sei que criar um decorator é um negócio meio confuso de você fazer, né? Não é um negócio simplesão. Mas eu fiz questão de mostrar isso daqui para vocês, para caso alguém queira criar o seu próprio decorator, saiba como você pode fazer. E 2, para você entender realmente como que isso está acontecendo por trás. Só que na prática, quando você for usar um decorator, a única coisa que você precisa é saber o que é um decorator e o que o decorator faz. Um decorator nada mais é do que um cara que vai atribuir uma nova funcionalidade para a função que está embaixo dele. E aí você sabendo que funcionalidade é essa, você usa os decorators da maneira que você quiser. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, um pouco mais conceitual, tentando explicar o por dentro de como as coisas estão acontecendo no Python e assim vai. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal. Eu sei que eu peço essas coisas e vocês normalmente não fazem, porque vocês gostam de me fazer ficar falando aqui à toa. Então pelo menos, deixa um likezinho no vídeo. Aquele likezinho de graça, deixa lá, deixa o like. E eu te vejo na próxima. Abraço!